Ora, boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, não é verdade? Bom, o que é que a gente queria falar? A gente queria falar do que se está a passar, não é verdade? O que a gente está a ver hoje em dia, esta nova realidade no mundo, não é verdade? Ora bom, como é que eu ia dizer? O que as pessoas têm que saber é que isto é só o começo. Isto é só o começo. Ora bem, ainda vai vir pior por aí fora. Vai vir pior por aí fora, não é? Atenção, vamos ter, ao que tudo indica, vamos ter uma penhoria mesmo em alimentos, mesmo para a alimentação, vai ter uma penhoria. Ora bem, o que é que a gente queria falar aqui? A gente queria falar aqui saber o porquê muitos presidentes passam no Vaticano quando começam o seu ou durante a sua presidência, ou quando começam a sua presidência, eles passam ao Vaticano, eles vão ao Vaticano. O que é que eles vão fazer ao Vaticano? Eles vão ver o Papa, que é para na maneira deles, para ter a bênção do Papa. Ora bem, o que é que eu vos queria dizer aqui? Ora bem, para aqueles que conhecem um bocadinho, o Vaticano, hoje que a gente chama Vaticano, a Igreja Católica Romana, é o Império Romano disfarçado, vamos dizer assim. A gente sabe mesmo, a gente sabe muito bem que naquele tempo, nos tempos antigos, a gente sabe muito bem que nos tempos antigos eram os imperadores que jogavam os crentes lá na arena para os leões comer. E quando a verdadeira igreja caiu na apostasia, foi a mentira que o imperador Constantino mais os seus 318 bispos ou 322 bispos, é qualquer coisa assim, eu já li sobre isso, não tenho agora aqui para poder mostrar, mas quando puder recuperar, torna a fazer outros vídeos disso. Ora bem, o que a gente tem que ver é que a Igreja Católica Romana é o Império Romano disfarçado. Ou seja, é o Império, a Igreja Católica Romana, o Vaticano, é o Império de Satanás, o Império do Diabo que governa toda a Europa. Ora bem, o que é que a gente quer tentar trazer às pessoas? É que mesmo o fundamento que a Igreja Católica meteu, porque o fundamento que eles meteram é um fundamento falso. O nome de Jesus não é verdadeiro. É verdadeiro para eles, é o ídolo deles, é o ídolo da Igreja Católica. E o que é que o Constantino fez no ano de 300, foi no ano de 315, acho eu. Foi no ano de 325 em Iznik, na Turquia, a antiga Ásia Menor. Foi aí que a igreja caiu na apostasia. E para então o imperador Constantino, conseguir ligar
para ficar toda a gente contente, não é verdade? Para que ele possa conseguir ligar, como é que eu ia dizer, as religiões pagãs com o catolicismo ou o cristianismo, que vocês dizem, cristianismo, não é? E ele, o que é que ele fez? Ele fez uma mesclagem, ele juntou tudo, fez uma mesclagem para poder passar, ou seja, tirou as festas, isso é obra de Satanás, tirou as festas, as verdadeiras festas simbólicas, que a festa da Páscoa é uma festa simbólica que simboliza a libertação dos Eldinhos da terra do Egito. E não é só essa, o Pentecostes também é uma festa simbólica e os tabernáculos também é uma festa simbólica. Ora bem, o que é que a gente quer tentar explicar? Vamos vir aqui outra vez ao Constantino misturou aquilo tudo, tanto que nos dias de hoje as pessoas é muito raro festejar a Páscoa, coisa assim, ou então o Pentecostes, mas o Natal, eles festejam o Natal, é sempre porque é do mundo, e o que é do mundo, para já, Jesus, o ídolo, o verdadeiro fundamento que está escrito na palavra. O que é que o apóstolo Paulo diz? Vocês podem parar, vocês são carnais. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. E aquele que está colocado qual é? Yahushua o Mashiach. E tanto que depois ele também diz: todo o joelho se dobrará e toda a boca confessará que Yahushua o Mashiach é o Rei para a glória do Pai e ao dos exércitos. Ora bem, o que é que a gente queria dizer? Na verdade, esses presidentes que a gente vê que vão ao Vaticano, porque o Papa, eles vão ter com o Papa para ter a benção do Papa. O Papa é como é que diz lá na mitragem, que aquele chapéu, aquele gorro que ele mete lá na cabeça, que aquilo que é que diz lá em latim, diz Vigarius Filii Dei. A gente por aí já vê. E o título tem como pontuação numérica, porque em cada língua a gente tem a pontuação numérica. As línguas, o latim também, não sei, sim, o latim também tem a sua pontuação numérica. Como a gente podemos ver, a Federação Francesa de Futebol, 666. A gente também pode ver que esses presidentes vão muitos ao Vaticano, que é para receber o poder, para receber a bênção, quer dizer, o Papa é um mago. O Papa é um mago. Ou seja, ele para reinar, ele tem que ter, sobretudo este que a gente tem, peço desculpa até, sem querer faltar ao respeito, esse Papa, eu chamo-lhe de Papa Chiquinho Palhacinho, é um palhacito que anda aí. E isto as pessoas têm que acordar para a vida, porque isto vai ser isto agora é só o princípio das dores, que meu Deus do céu, isso vai ter aí crentes, vai ter aí pessoas que até vão rezar de pé. Naqueles dias vão ter aí pessoas que até vão rezar de pé. É uma casa a arder, não é verdade? Mas, ora bem, esses presidentes, tanto seja de Portugal, da França, de todo o mundo,
de todo o mundo, mesmo dos Estados Unidos. Eles já vieram aqui mais que uma vez ao Vaticano. Porquê? Porque o Papa, especialmente este que a gente tem aqui, que eles nos amostram, um Papa branco jesuíta. É o primeiro Papa jesuíta que nós temos na história dos Papas. Ou seja, os jesuítas é uma seita maligna. Os jesuítas é uma seita que vem disfarçado como na companhia de Jesus. Os jesuítas só estão aqui para ter vamos dizer, a soberania do mundo pelo poder terrestre. São assassinos, são os jesuítas. É preciso ter muito cuidado com eles. A sua espada, o cabo da sua espada maligna, satânica, está lá no Vaticano, mas a sua lâmina anda em todo lado e é invisível. Só sentes quando ela te tocar. Ou seja, o Vaticano, esses presidentes que têm aí, vão ao Vaticano para ter bênçãos de um mago satânico que vai lhes dar poder para governar o seu país. Quer dizer, não dá poder nenhum, porque o diabo, Satanás, é um mentiroso, um palhaço ao mais alto nível que anda aí, não é verdade? Mas pronto, quando vamos a ver, os jesuítas é uma associação satânica, a Companhia de Jesus, que se disfarça com as suas metas de governar o mundo inteiro e escravizar a população. Mas isso já dura desde há muito tempo atrás. Quem criou essa associação em 1542 foi Ignácio Loyola. E depois, mais tarde, até teve outro que também é um nome conhecido, Adam Spytok, ou alguma coisa assim. Foi o criador dos Illuminati na Baviera em 1776. Houve muitos membros na altura, quando eles acabaram as coisas dos Illuminati, quer dizer, publicamente, porque secretamente eles existem sempre, porque tem muitos membros que foram uns para os jesuítas, os maçons, na Índia também tem, na Nigéria também tem magia negra. A Índia é os poderes satânicos que governam o mundo, no sentido espiritual. Os Estados Unidos é os poderes que governam o mundo no sentido político. O Vaticano é o poder de Satanás que governa a Europa. Ou seja, a Itália. E a China, aquilo adora o dragão há séculos e séculos e séculos, mas eles vão dobrar o joelho para adorar o Criador. A muralha da China caiu. A Babilónia, o Vaticano também caiu, já caiu, os poderes espirituais do Vaticano já caiu. Por isso o Papa Bento XVI saiu do poder. É melhor sair do que matarem, não é verdade? Segundo a gente viu, não é? Porquê é que ele saiu do poder? Porque ele foi para um local de guerra, espiritual. E quando chegou a esse local de guerra espiritual, ele
a partir do momento em que ele pisou a terra, aquela terra, houve uma guerra espiritual. E a boina, o chapéu desse homem caiu no chão. O principado que seguia e esse homem foi destruído. Por isso, o Bento XVI, por isso houve na televisão mesmo uma mulher, tocou-lo nas suas vestes, e ele caiu direto com a cara no chão. Porquê? Porque ele não tinha mais poderes. Eles esperaram a hora certa, maquiaram tudo, fizeram essa história toda para meter lá um Papa jesuíta. É a primeira vez na história que a gente tem um Papa jesuíta. E esse Papa, por aquilo que a gente está a ver, é o falso profeta. Mas as pessoas têm que ter atenção, porque esses presidentes da República e esses ministros, estes coronavírus, a Bíblia diz: aquele que tem confiança no Altíssimo e se abriga na sua sombra, nada lhe acontecerá. E assim, quando a gente vê, é complicado porque quem tem olhos e quem tem um cérebro, ao menos para pensar um bocadinho, consegue ver a hipocrisia dessas autoridades e dessas leis que eles metem para aí, leis e autoridades, mas isso é tudo é para os citoyens. Essa merda é toda para os cidadãos, não é verdade? Porque não são para eles. São eles que fazem as leis, mas as leis são para nós, não é para eles. Eles agora, saíram-se agora com o coronavírus, que agora a segunda vaga, vai vir também uma escassez de alimentos, porque eles não sei o que é que eles vão fazer. Mas o que a gente tem que ter atenção é que, para já, como a gente vê como está-se a passar ali na Inglaterra, muitos dos comerciantes já não aceitam dinheiro, o dinheiro papel, que é cartão, que é para não ter contacto físico com o dinheiro. É a desculpa do coronavírus. Mas isso quem está a ver, como é que se chama aquela, The Economist, quem está a seguir essas saídas da revista The Economist, essa revista é da família mais poderosa na Terra. Quer dizer, mais poderosa, mais... Sim, nas questões... Quer dizer, eles superam tudo. Porquê? Porque são eles o monopólio do dinheiro. E esses Rothschilds que lideram essa revista, eles tiram tudo, eles explicam ali tudo em mensagens subliminares, que é para ver aqueles que têm um bocado de discernimento, para acompanhar. E o mais curioso é que eles dizem tudo o que se vai passar durante aquele ano. E, vocês, quem quiser que vá ver uma que saiu agora no dia 27 de abril de 2020, eles tiraram agora mais uma edição da Economist, e ali vocês vão ver, só a capa já está a dizer tudo, não é verdade? Mas pronto, quem tiver um bocado de discernimento espiritual, que veja essas capas, essas simbologias, essas mensagens subliminares. Porquê? Porque eles são obrigados a fazer isso, eles fazem o que têm a fazer, mas são obrigados a dizer o que vão fazer. Porque se eles quiserem... Como é que a gente vamos dizer? Eles fecham as pessoas em casa, param aí essas empresas que poluem tudo, que eles têm dinheiro como a lixo. Mas quem faz a poluição no planeta são eles. E depois fecham as pessoas em casa a dizer que há muito crescimento de pessoas e isso pode afetar o meio ambiente.
é só hipócritas, mas hipócritas ao mais alto nível, não é verdade? Hipócritas, mentirosos, aldrabões e só funciona, desculpando o termo, é ao estalo no focinho, mas daqueles vendados. E esses presidentes e tal, como disse o Macron numa entrevista, diz ele, a besta dos eventos finais está a chegar. Esta geração tem que perceber que a besta dos eventos finais está a chegar. É lógico, ele tinha que dizer isso. Um palhacito que foi colocado ali pelos Rothschild, dão-lhe o papelzinho para a mão, como ele diz, eu entrego ao destino, e depois é preciso estar disponível para o destino. Para o Emmanuel Macron, a gente não pode dizer nada, nem lhe pode dizer arrependa-se ou coisa assim. Não podes porque a palavra do Eterno cumpriu-se lá atrás e vai-se cumprir, cumpre-se hoje e vai-se cumprir amanhã. Venha quem vier. E não podemos dizer nada a esses presidentes, porque eles é que sabem, eles é que têm autoridade forçada sobre os cidadãos. Escravizar a população, porque quem enche os bolsos dessas pessoas para eles viverem à grande e à francesa, quem é? São os cidadãos. E o cidadão, o pobre do cidadão, anda a vida toda escravizado a trabalhar para conseguir, não é viver, é sobreviver. Mas o que é isto, pá? Ai, meu Deus do céu, desculpando o termo. E algo dos exércitos é muito grande. E ele, quando vocês quiserem começar mesmo, quando eles quiserem mesmo a começar a destruir a Terra, o ser humano, eu acho que vai ter a intervenção de uma mão divina. Porque que a gente tem que ver o que se passou lá atrás vai acontecer. E o Eterno tirou o povo do Egito, ele tirou o seu povo do Egito com mão pesada, por uma mão poderosa, e ele vos fará sair. Foi mesmo o faraó que os disse, ide embora. Ide por uma mão poderosa, meu Deus do céu, aleluia. E assim, a gente não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Por isso é que eu vejo em muitas pessoas, como é que eu ia dizer, eu tenho aí muitas pessoas que atacam lá o canal Manual de Aula lá no Brasil, não é verdade? E o Romilson Ferreira. O Romilson está certo sim. O Romilson Ferreira só errou nas datas do arrebatamento. Mas isso, pessoalmente, eu acho que ele não devia ter dado datas. Uma pessoa deve estudar, sim, deve tirar as suas conclusões. Agora, dar a data do arrebatamento, eu acho que ele não devia ter feito isso, mas errar é humano. Uma coisa é ele dizer da cabeça dele, ou outra coisa é ele dizer o que o Eterno fala na boca dele. Mas se ele errou 2 vezes, foi porque ele calculou mal. Agora, a Bíblia não diz que isso é ser falso profeta, não. A Bíblia, pelo contrário, ele nos ensina a procurar. E se não for, dobra o joelho, se não for, dobra o joelho e busca mais entendimento. Agarra as Escrituras, não é verdade? Mas, como é que eu digo? A igreja dos dias de hoje é a coisa mais fria que existe na Terra, é a igreja dos dias de hoje, não é? Mesmo eu também vou dizer, eu andei quase a minha vida inteira na ignorância, mas
Agora é que começo a ver as coisas um bocadinho com mais calma, a tentar me integrar lá dentro na história, não é verdade? E as escrituras vai acompanhado com a história, com a verdadeira história, ou seja, com o que se passou lá atrás. Só que a palavra do Eterno diz também que o que se passou vai se tornar a passar. E ora bem, era só para dizer isso, que esses presidentes desses países, eles não estão aqui pelos cidadãos, eles estão lá para eles mesmos, quer dizer, liberdade, igualdade e fraternidade entre eles, é bem entre eles. O cidadão é escravizado ao máximo. E dão-te uma merdinha depois ao fim, pega lá para poderes ir comprar a tua comidinha. As pessoas têm, mas não é só em Portugal, nem no Brasil, é em todo o lado. É em todo o lado. As pessoas, os cidadãos têm que acordar para a vida. E temos que ir à guerra, senão quando a gente for a perceber já vai ser tarde demais. Por isso eles fazem esses bunkers e agora estão a meter o caos por todo lado. Ao fim, porquê que eles fazem isso? Na Suíça tem o que eles fizeram lá, o colisador de partículas, lá, aquilo diz eles que é para compreender melhor como é que começou o universo. Mas é dois estouros naquele focinho, é o que é preciso. São hipócritas, mentirosos, falsos, só estão aqui nesta terra porque mesmo a quem eles servem estão a ser enganados. E acham que ter dinheiro nesta terra, mesmo incestos na família e tudo, porque é para guardar as riquezas sempre. Porque o nome tem muito poder, esse nome, o Rothschild. Rothschild tem muito poder, tem na Terra. Mas no mundo espiritual só tem um nome que possa salvar. E só tem um mediador entre o Eterno e os homens. Não é Jesus, porque o Jesus não salva ninguém. Quem salva é Yahushua, o Mashiach. Mas eles lá no Vaticano sabem disso, porque eles é que foram destruírem Jerusalém. Ao tanto, quando o Eterno deu as 70 semanas para Israel, não é? Ele deu as 70 semanas, ele trancou a última semana, que é a última semana que a gente vai receber agora os 7 anos de tribulação. Ora bem, e por isso o outro disse também que eram 2.300 tardes e manhãs. Na minha maneira de ver, a grande tribulação, a tribulação tem tribulação e grande tribulação. É metade, não é verdade? E a tribulação, na minha maneira de ver, vai começar no ano 2023. Penso eu. Mas pronto, quando vamos a ver a parábola da figueira, porque Israel eles deram a terra aos israelitas, aos Eldinhos, aos judeus, em 1948. Mas eu acho que isso tudo aí justamente é um plano assim um bocado esquisito, não é? Mas pronto, vamos a ver, porque a Organização das Nações Unidas, eles deram, na minha maneira de ver, eles deram, reconheceram Israel como um país, porque Israel já é reconhecido há muitos anos por país. Mas politicamente, quer dizer, no tempo antigo aquilo era tribos. Politicamente foi reconhecido em 1948. Tanto que depois
depois que eles deram o país a Israel, no dia a seguir houve logo uma guerra. E Israel nunca perdeu uma guerra. É um dos países mais pequenos do mundo, se não o mais pequeno do mundo, mas também é o mais rico do mundo. E é o único país que fala o hebraico. E as escrituras, as origens vêm do hebraico, ou seja, do aramaico arcaico, do paleo-hebraico e lá do hebraico quadrado. Não é verdade? Por isso, o nome Yahusha vem do hebraico, que significa Yah salva. O Jesus, que a letra J só começou a existir a partir de 1515, antes era Iesus, e grego é S-U-S, Iesus, que significa isto é, ou seja, porco. E por isso é que os jesuítas andaram aí esses anos todos contentes, e nem queriam, né? Tanto que eles, só quando eles mataram lá o Martim Lutero e isso tudo, porque lá na igreja, a igreja de Sardes, Martim Lutero bateu de frente com a igreja católica. E a Igreja Católica é que mudou, veio aqui paganizar as escrituras todas. Mas a palavra está lá, o caminho está lá, mas o diabo meteu muitas coisas para a gente não poder ver o caminho. Mas eu acho que a gente vamos conseguir chegar. Talvez não consigamos chegar ao ponto exato, mas caminhamos para lá, tentamos caminhar para lá. E esses presidentes, não é só presidentes, assim, presidentes, quase a maior parte, não digo todos, mas quase a maior parte das pessoas que estão ligadas à política, a desportos, vamos dizer, futebol, essas competições de altos níveis que eles têm aí, que ganham dinheiro como a lixo, tudo isso, o futebol, a política, os artistas, os músicos, tem muitos deles que têm contrato de sangue, um contrato que eles assinam com sangue. E como é que eu ia dizer? Isso dá-lhes acessos. Eles prestam sacrifícios e isso dá-lhes acessos. Por isso já eu vi muitas histórias com o Vaticano em fazer sacrifícios de crianças. E faz. Isso é o que o Papa faz. Porque o Papa, o que eles metem lá é outro pantã. Porque o dono do Vaticano é um Papa preto. Eles fazem missas satânicas lá dentro. As pessoas têm que abrir os olhos porque o mundo jaz no maligno. Mas a única luz do mundo é Yahushua Mashiach. E para a gente aprender, aquele que crer, aprende um bocadinho. Pode até nem ser muito, mas se esforçar, ele aprende. E vai ter ao menos uma pequena recompensa, acho eu. Mas aquele que não crê é o ímpio que ainda goza que as pessoas... Como é que eu ia dizer? Essas almas, essas pessoas, uma vez que morrem, acabou. Vão ficar ali no inferno a eternidade toda. E depois, passado muito tempo, o Eterno pega neles e vai meter lá em frente ao trono branco. E aí vai julgar as almas dos ímpios. Os ímpios é a linhagem de Satanás na Terra. E é o que a gente vê, esses presidentes, até o outro que está lá no Brasil é um grande teatro, mas aquilo é teatro por todo lado, não é verdade? E como disse já o outro presidente francês, o François Hollande lá, ele disse para fazer política você é obrigado, é uma obrigação passar na maçonaria.
A maçonaria é adoração ao diabo. As pessoas têm que ver que eles não estão ali pelos cidadãos. A medicina foi um veneno. A medicina é um veneno. O que eles chamam de medicina é um veneno imposto pelos jesuítas. Ok? Foi os jesuítas que impuseram a medicina antes. Os jesuítas declaravam a guerra aberta à liberdade e ao nome do Machia. A Yahshua Machia. Eles levantaram-se contra o príncipe dos exércitos. Mas não se levantaram contra o próprio Eterno, porque não podem. Isso foi o que o ignorante do Satanás tentou fazer e onde é que ele está hoje. E ainda vai estar pior. Eles, depois do Machia vir 1000 anos nesta terra a reinar, ele vai soltar Satanás, vai pegar nele, vai soltar um pouco de tempo. E depois o Eterno vai agarrar nele e pimba, vai o meter lá no Lago do Fogo, onde já estão o Anticristo e o Antimessias e o falso profeta, onde estão o Anticristo e o falso profeta. Então, venham dizer, os outros já lá estão, depois de 1000 anos, 1000 anos já estavam lá a queimar o Anticristo e o falso profeta. A gente tem que ver que a minha mensagem temos que ver que temos que acordar para a vida, porque esses presidentes e esses ministros, seja de educação, saúde, mesmo nas escolas é só palhaçada. Porque verdadeiramente a verdade, eles não trazem a verdade, não é verdade? E a gente não pode nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Porque lá está, como eu digo, o templo vivo do Eterno somos nós. Nós somos um corpo. O nosso corpo é o ato exterior. Nós somos uma alma, que temos um espírito e habitamos num corpo. Ou seja, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Quando a gente morre o corpo é que morre. O espírito vai para o Criador e a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não é verdade? Ficou mais nítido agora para perceber que os templos físicos que eles têm aí, essas igrejas, isso é separação, é seitas, separação, partido tomado, divisão. Vá, continuação de uma boa noite.